O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. Tá, mas agora bora pra abertura. Is desesperated. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse nesta segunda-feira que alertou ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, Babaca do caralho. que as sanções aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Meu ministro. através da Lei Magnitsky, Ou, se quiser falar no original russo, não tem afetado o magistrado como gostariam. Segundo Eduardo, esse foi um dos assuntos levados por ele e pelo blogueiro Paulo Figueiredo, tarifa, Eduardo Bolsonaro. tarifa, Paulo Figueiredo. autoridade norte-americana. Defende meu pai. O parlamentar apontou que tem uma grande possibilidade de que o governo de Donald Trump imponha novas sanções ao ministro, porque, de acordo com ele, o presidente norte-americano não permitiria um enfraquecimento da decisão. Que delícia! Is desesperated. Eu assisti agora há pouco, mais cedo hoje, a sustentação oral, por exemplo, dos advogados do presidente Bolsonaro. Meu grande comentário é que eu lamento que a defesa do presidente não tenha entendido até o dia de hoje, depois de tudo o que aconteceu, que isso não é de fato um julgamento. Ora, se não é um julgamento, para que servem as sustentações orais? Para que servem as peças apresentadas? Porque quando nós vamos fazer uma sustentação oral, nós temos que nos preocupar não em falar para os magistrados, para os juízes, pseudo-juízes, inclusive, que estão sentados ali na sua frente, no Ministério Público, porque nada que você falar ali vai realmente ter alguma relevância. Por outro lado, nós tivemos uma audiência gigantesca na internet e nas televisões, onde você poderia transmitir a mensagem para o Brasil, para o tribunal que realmente importa, para o tribunal que realmente importa. O que nos Estados Unidos a gente usa muito esse termo, que é o Tribunal da Opinião Pública. Você tá falando sério? Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deve ou não deve ser preso? 55% dos entrevistados consideram a medida justa. O tribunal que realmente importa, o Tribunal da Opinião Pública. Teu cu! O reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, foi encontrado morto hoje em um shopping de Florianópolis. De acordo com a Polícia Civil, ele cometeu suicídio. A sustentação oral era, então, a última grande chance de você falar para o Brasil a sua versão dos fatos, para você expor ao Brasil os abusos cometidos ao longo do processo. Deu errado. Nada disso foi explicitado e abordado. Pelo contrário. Presta atenção que é importante, pessoal. Cara, puta merda. Conversar, senador. Calma, deixa eu saborear. Cara, puta merda. Merda. Delicious. Is desesperated. Maravilhoso. Deus do céu, que Deus nos ajude, cara. Que Deus nos ajude, porque nós não estamos nos ajudando. Deixa eu dar aquela... que sabor. Deus do céu, que Deus nos ajude, cara. Que Deus nos ajude, porque nós não estamos nos ajudando. Is desesperated. Maravilhoso. Pega todas as pesquisas de opinião, mas vejam o percentual enorme do país que ainda acha que o presidente Bolsonaro está recebendo julgamento justo. O tribunal que realmente importa, o Tribunal da Opinião Pública. Mano, corra, rapaz. Mas eu vi um comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Por incrível que pareça. Mano, corra, rapaz. Ele fala, olha, ele tá falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral... Mas é um advogado fazer, o nome é bom demais, sustentação oral. Que nome foda. Se eu fosse puta, eu botava no site pra acompanhar. Especialista em sustentação oral. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Eu fico muito triste, cara, desaberto, filho da puta!
Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos... É merda e vocês gostam! Não faz sentido algum. Exatamente. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. Que delícia! E eu falo isso com enorme tristeza. Que tristeza. Porque ele tem razão. Obrigado, Deus. Eu vou dar razão. Ninguém falou em perseguição. Se fudeu. Nenhum advogado chegou lá e falou, olha... Vai todo mundo se fuder, vai se fuderem! Esse tribunal é espúrio. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. Ou, como diz o Trump, esse julgamento tem que parar imediatamente em letras garrafais. Nenhum deles disse isso. Ninguém. Então, é a prova de que não há uma ditadura judicial. É a prova de que não há uma ditadura judicial. O ditador da toga, Alexandre de Moraes. O ditador mor da toga, Alexandre de Moraes. É meu pau Nos seus pais. Eu faço isso aqui quase que em tom de desabafo, que eu sinto que a missão não foi cumprida. 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 Porra. Enfim, estamos aí. Tamo aí, tamo aqui. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma! E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton! Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é! Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Daltro. Pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 58 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. O segundo julgamento mais importante da nossa história é chegado aquele momento. Só pensa naquilo. Qual momento? Dizer aos canalhas, terei preso. Dizer aos canalhas, terei preso. Exatamente isso aí. Tá todo mundo abraçado, embriagado, entorpecido. Esse é o bom do bom. Na contagem regressiva pra isso aqui, ó. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro se fudeu! Legal. Calma. E o que dizer do maravilhoso desespero da dupla, hein? Tarifa, Eduardo Bolsonaro, tarifa. Paulo Figueiredo. Is desesperated. Eles estão... Desesperated. Mas... É pouco. E antes da gente adentrar nas primeiras sessões desse julgamento, a gente precisa falar o óbvio. O julgamento mais importante da história do Brasil ainda tá por vir. Porque, e a gente insiste nesse ponto sempre, o governo de generais deliberadamente sabotou toda e qualquer forma de combate à pandemia. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. O único. E cobrou um ágio macabro de centenas de milhares de avós, pais, mães, filhos, filhas, netos, netas e pessoas amigas, pessoas queridas, que não precisavam ter morrido não, hein? Vão ficar chorando até quando? Ah, cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? O julgamento mais importante da história desse país vai fazer justiça ao governo de generais que matou o seu próprio povo por ação e omissão numa escala inédita na história da República. E a gente precisa se comover de novo. Centenas de milhares de pessoas morreram por conta das ações do governo. Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Mas cá estamos com o segundo julgamento mais importante da nossa história, que também é importantíssimo. O primeiro tá guardado até que a gente consiga ter algum brio, alguma fúria, alguma sede de justiça. Alô, Gonê! Enquanto o primeiro ainda não é aberto, bora pro segundo, que é um julgamento inédito, porque, enfim, o país tá levando ao banco dos réus os seus golpistas. E justamente nesse momento aqui, ó... Notícia
vice da Mônica Bergamo, Tarcísio consegue maioria por anistia. Porra, vai tomar no cu, porra! Cetrão pressiona Mota e PT vê golpe. É golpe. Mônica tá trazendo essa informação, ó, de que o governador de São Paulo, que foi pra Brasília pra fazer uma articulação... Não quer ajudar, cara? Fica na tua. Teria conseguido angariar aí apoio para se votar anistia pra Jair Bolsonaro, pra Jair Bolsonaro, pra Jair Bolsonaro. É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Não mete essa não. Isso aumentou a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, que tá sendo pressionado a colocar a anistia para votar, ainda não deu uma data e que o PT tá falando em golpe. É golpe. E segundo o insuspeito... Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Não cabe anistia para crimes de golpe. Cala a boca, não perguntei nada. Mas disso a gente fala depois. Vocês lembram do que o Levitsky falou num episódio recente nosso, né? O judiciário também falhou em parar o Trump. Ele foi processado na corte por causa das eleições, mas a Corte Suprema nos Estados Unidos absolveu ele. E no ano passado eles também disseram isso acabou. Os esforços jurídicos acabaram aí. O Congresso também falhou. Em 2021, depois do 6 de janeiro, congressistas impeachmentaram o Trump e tiveram o Senado votando que o Trump poderia estar proibido de se candidatar, mas o Senado absolveu ele e deixou ele ir. Então, instituições no Estado falharam em bloquear o Trump. Eles deram um cheque em branco para o Trump. E o mundo inteiro está assistindo esse julgamento. Bora pro Jamil Chad no dia 1º no UOL. Se a comunidade internacional e acadêmicos já chegaram a um consenso sobre como morrem as democracias, o que está em teste no Brasil é como elas sobrevivem. Pelas embaixadas de diferentes países na capital federal, a ordem aos diplomatas é para que um acompanhamento detalhado seja realizado das audiências. Fontes ligadas aos movimentos de extrema-direita, membros do governo dos Estados Unidos, diplomatas europeus e mesmo representantes de organismos internacionais olham o julgamento no Brasil como um campo de testes. É importante. Para a extrema-direita, a questão é entender até que ponto podem agir e como seu discurso e estratégias podem ser freados pela justiça. Entre membros de grupos ultraconservadores, os problemas enfrentados por Bolsonaro no Brasil reforçam a tese de que, no poder, a prioridade da extrema-direita precisa ser a de enfraquecer e minar a capacidade do judiciário em agir. Olha a merda aí! Se isso já vinha ocorrendo por anos na Hungria, Israel, El Salvador e outros países... Nosso prezado primeiro-ministro Orbán, nos afinamos praticamente em todos os aspectos. A situação brasileira vem sendo usada em reuniões desses grupos para mostrar que, sem o desmonte ou controle dos tribunais, o plano de implementação de um novo modelo de sociedade e de Estado enfrentará dificuldades. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Não por acaso, o foco das sanções americanas contra o STF faz parte de uma estratégia deliberada para minar esse espaço de resistência. Let's kill everybody. Em Washington, o julgamento terá o acompanhamento de uma equipe inteira do Departamento de Estado, membros da Casa Branca e dos próprios serviços de inteligência. Não apenas sanções novas podem ser adotadas, inclusive com uma eventual ruptura de relações diplomáticas com o Brasil. Obrigado, meu bom Deus! Como também o julgamento vai ser examinado e estudado para avaliar os limites da própria política externa americana na região. A conta que fazem os governos, principalmente europeus, é de que uma resposta contundente por parte do Brasil contra um golpe de Estado reforça a posição do país como um líder democrático internacional. Chupa que a cana é doce, meu filho. E também pode criar um precedente para outras democracias e dar esperança para movimentos que estão sob pressão de forças autoritárias em seus respectivos países. Preciso estar atento e forte. Na OEA, o tema entrou na pauta dos grupos que se reúnem para lidar com a democracia no continente. Na ONU, o monitoramento ainda ocorre para avaliar o risco de uma instabilidade interna e mesmo na relação diplomática com os Estados Unidos. Abre aspas, o que ocorre na relação entre Brasília e Washington é decisivo para a paz na região. Fecha aspas, apontou um alto funcionário das Nações Unidas. Olha só! E bora enfim com o primeiro dia de julgamento. Teve uma sessão de manhã e outra sessão de tarde. E o que aconteceu na parte da manhã foi... muito chato!
Boa parte dos ouvintes do Medo e Delírio já ouviram pelas bandas de cá boa parte do que foi dito ali. Porque a gente já cobriu o tema de forma exaustiva. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. Então aqui a gente vai falar de uma coisa ou outra só. Foda-se. Diz aí. Declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em 2 de setembro de 2025. Cumprimento a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o ministro Luiz Fux. O doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Foda-se os outros agraciados com cumprimentos. Até porque nada supera os cumprimentos enfileirados pelo muso do quadro Advogados Malucos. Hoje no Discovery Channel. Mantenha sua calma, porque aqui a gente vai na cronologia. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a apresentação do relatório. O cabeça de piroca. E pra quem não sabe, esse aí cantando e tocando guitarra é o Alan dos Santos. O cabeça de piroca pensa que pode me calar. Não esperava que eu tenho amigos. Estou livre agora. Uma bosta, não sabe? Uma merda. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força. Ajuda o maluco que tá doente! Mostraram sua resiliência. Que é bodybuilder, porra! Em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política. Se for necessário, iremos sacrificar tudo, queimar toda a floresta. Com tristes reflexos, todos nós brasileiros e brasileiras devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E o começo da fala dele é aquela voadora que ele deu pra cima do Mendonça, que a gente destacou aqui na semana passada. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. E mais uma vez o Careca tava bastante chateado. E voltou a chamar o Mendonça de covarde com a nem tão devida assim vênia. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade... Anistia nunca. A omissão... Anistia é o caralho. A covardia... Anistia é o caralho! Não são opções para a pacificação. Tô ligado na porra toda. Pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade... Anistia é o caralho, hein? Que é da omissão... Anistia é o caralho. Deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento. Anistia meus ovos. Que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Pra caralho! E é por isso que a condenação do Bolsonaro desconcerta tanto o Donald Trump. Ele tá cagando pro Bolsonaro. He's not like a friend of mine. He's somebody that I know. O que ele quer é que o Brasil não sirva de exemplo pro mundo. Exemplo de que dá sim pra impedir um golpe da extrema-direita nos moldes atuais. Que é possível sim prender um presidente golpista. Lamentavelmente no curso dessa ação penal se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, nunca antes, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal. Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal. E submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. A carta é toda sobre você. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência
competência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileira. Caralho, o maluco é brabo. E o desespero do Paulo e do Eduardo na abertura mostra bem demais que eles nunca imaginavam que o processo seguisse o seu curso. Eles juraram que as loucuras do Trump ia ter mais efeito aqui, que a galera fica com medo dele. Mas ninguém se dobrou, nem o Gilmar Mendes. Eu quero ser imigrante. Inclusive, nunca criticamos o decano, hein? É piada, é humor. Publicidade e transparência. Transparência acima de tudo. Que não encontram um paralelo em nenhuma corte do mundo. Bastante transparência. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. A gente só colocou essa aí por causa do... Sentar na mesa. Chateado. Guararapes, sentar na mesa. Transparência. Artigo 142. Alexandre Rodrigues Ramagem. O delegado da Polícia Federal. Almir Garnier Santos. Anderson Gustavo Torres. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Nojento. Mauro César Barbosa Cid. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Guararapes. E Walter Souza Braga Neto. Que é um bosta. E o Careca não é nosso ouvinte, hein? 6305 de relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Luiz, fuck you! Porra, Careca, várias menções ao... Luiz, fuck ministro! E nada, porra. Mas foi só isso mesmo. Foi basicamente o Alexandre de Moraes rebatendo os argumentos da defesa. Concedo a palavra ao Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, Conservador raiz. para que faça a sua sustentação oral no prazo de até 2 horas. Chato pra caralho. Conforme falado aqui na semana passada, Paulo Gonet era o plano B do Bolsonaro pra PGR. Mas o Bolsonaro escolheu a sua opção A. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Augusto Aras, o maior amante da democracia. Como dizia o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia. Mas o acusador de Bolsonaro era alguém que o Jair seriamente pensou pra sua própria PGR. Um carrasco terrível! Meu Deus do céu, coitado do Jair! E coitado o quê? É chegada a hora do julgamento pela mais alta corte do país, em que a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe. A ordem disposta na Constituição dispõe de meios institucionais para atalhar investidas contra ela própria e o seu espírito. O controle de constitucionalidade é uma dessas formas, suficiente tantas vezes para remediar desvios jurídicos da estrutura da ordem. Presta atenção que é importante, pessoal. Nenhuma providência jurisdicional, contudo, é de valia contra a usurpação do poder pela força bruta, que aniquila a organização regular, desejada e arquitetada pela cidadania, expressa pelo seu poder constituinte. Em casos assim, se a intentona vence pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor. E é o que o Marcos Nobre falou e que a gente nunca cansa de colocar aqui. Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e a arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? É só olhar para os Estados Unidos e ver como se transforma um país numa autocracia num punhado de meses. Lá um presidente questionou o resultado da eleição, tentou um golpe, fracassou e ainda assim pôde concorrer a mais um mandato. E agora é tarde. E nem fudendo, os riscos trazidos pela atuação do Careca são maiores do que o retorno da extrema-direita brasileira ao poder. Porra, caralho, porra. E bora de Gonet por um bom tempo. A gente sabe que é chato. Então vamos colocar uma musiquinha de fundo pra ajudar. Nesses casos, atua o Código Penal no capítulo dos crimes contra as instituições democráticas, prometendo castigo a atos de, artigo 359, letra L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça,
ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Da mesma forma, é combinada a pena para atos caracterizadores de tentativa de golpe de Estado, consistentes em, artigo 359, letra M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Punir a tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática estabelecida é imperativo de estabilização do próprio regime, opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas e... Presta atenção que isso aqui é importante! Expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública, inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política. Muito bom, né? Bom. Um pouco droga, um pouco salada. Comer salada é bom, cara. Sempre que você gostar muito de algum trecho da fala do Gonê, lembre-se você que até agora ele não teve tempo de reabrir os inquéritos da pandemia. E ele não precisa de ninguém para fazer isso. Aliás, por falar nisso, em 2021, no auge da pandemia, o médico Luiz Moreira Gonçalves largou tudo em São Paulo para atuar na linha de frente contra a Covid-19 em Rondônia. Lá viu de perto o colapso do sistema de saúde. Falta de oxigênio, hospitais superlotados, gente morrendo nos corredores. Isso enquanto o governo insistia em minimizar a tragédia. Agora ele relata tudo em Dormindo Entre Cadáveres, uma graphic novel crua e visceral sobre os bastidores da maior tragédia da nossa história recente. É só você acessar comixzone.com.br, comics com X, comixzone.com.br e usar o cupom GRIPEZINHA para ter 20% de desconto. Tem gente tentando apagar essa história e a gente precisa continuar contando. E volta pro julgamento. Vamos voltar com o amigão da Biaquices. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor. Nem fodendo! Como devaneios utópicos anódinos, como aventuras inconsideradas, nem como precipitações a serem reduzidas, com o passar dos dias, ao plano bonachão das curiosidades tão só irreverentes da vida nacional. Falou certo, cacete! O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves, enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito. Em vários momentos, houve a conclamação pública pelo então presidente da República de que não se utilizassem as urnas eletrônicas previstas na legislação sob a ameaça de as eleições não virem a acontecer. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Bem como de resistência ativa, armífera contra os seus resultados. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. Maquinaram-se insistentes campanhas de informações falsas sobre o processo eleitoral. Nenhum país do mundo adota esse modelo. Qual país do mundo adota o voto eletrônico? O PT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. Quase impossível. Nós perdemos essas eleições agora. Só tem uma maneira. Você sabe qual é. Quem aparelhou o TSE? Possibilidade de fraude. Se materializar numa fraude. Suspeita, né? Ou certeza de fraude por ocasião das eleições. Não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Como tá aí, a fraude tá escancarada. Possibilidade de fraude. Fraude. Enfim, a fraude. E sobre magistrados que os dirigiam. Tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível para ele ser presidente na fraude. Pretendia-se que os ânimos populares se voltassem contra o judiciário no seu órgão de cúpula e contra os resultados de derrota nas urnas, pressentidos e afinal confirmados. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Faltou, por exemplo, o Gonê falar do desfile de tanques em frente ao Congresso em pleno dia da votação pelo voto impresso. Mas foi tudo uma terrível coincidência. Eu acredito no almirante golpista. Porra. Houve a concatenação de expedientes para subtrair competências legítimas do Poder Judiciário, sobretudo do Tribunal Superior Eleitoral. A fraude está no TSE.
para não ter dúvida. E do Supremo Tribunal Federal. Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. É um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. Tudo engendrado para facilitar a consumação da usurpação do poder em etapa posterior do desenvolvimento do golpe, para o que até integrantes do gabinete do governo já estavam listados. O presidente da República, comandante maior das Forças Armadas, reuniu os mais altos militares das três forças. Acho que pode melhorar. Piorou. Para dar-lhes a conhecer seus planos. Logo mais, o ministro de Estado da Defesa, ele mesmo, convocou os comandantes militares para revelar-lhes a estratégia a ser adotada. Foram então expostos a minutas de decretos que estatuíam providências estapafúrdias para a normalidade constitucional a serem tomadas em detrimento das competências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e do processo sucessório do Executivo. Basicamente, fixava-se que o então presidente da República prosseguiria à frente do governo do país e se impediria a posse e o exercício do cargo pelo candidato que a população escolheu. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. E nem discretos eles eram, né, Heleno? Hoje é dia 18 de dezembro de 2022. Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Mano, corra, rapaz. Não é preciso esforço intelectual extraordinário. Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Pra caralho! Chamou quem defende o governo verde-oliva de burro com a devida vênia. Ele me ofendeu. Com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Tá certíssimo. E quem falou que foi apresentado um documento golpista foram os ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército e um tenente-coronel da Ativa. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai ver, o Alexandre de Moraes arrancou a confissão de militar de alta patente só com seu rostinho bonito, sem dar um tapa na cara. Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar um putsch. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. Pra caralho! Some-se a isso a campanha ignóbil, determinada pelo militar, candidato à vice-presidência. Esse bosta braga que é um neto. Para destruir o ânimo legalista demonstrado pelos comandantes da Aeronáutica e do Exército ao se afastarem das etapas decisivas do Levante. Os ouvintes mais atentos desse podcast bem sabem que General Legalista é mais um personagem do rico folclore brasileiro. A campanha ganhou corpo com acampamentos incentivados e em parte mantidos pelos réus, à frente de instalações militares em vários pontos do país. Não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos, porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas. E mais notadamente, em Brasília, diante do quartel-general do Exército. Ali, com demonstrações diversas, com faixas e discursos inflamados. Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Pedia-se a intervenção militar, nada diferente de golpe militar. Queremos intervenção militar! Intervenção militar, já! Também houve ações de violência acordante com os desejos do grupo ao tempo da diplomação do novo presidente da República, como a invasão da sede da Polícia Federal em Brasília. Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Eles incendiaram carros e ao menos um ônibus em protesto à prisão de um indígena que participava de manifestações antidemocráticas. E atos típicos de terrorismo, como o atear fogo em automóveis e ônibus na capital. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos não só de vandalismo, de terrorismo. Ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida. Carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Chegou-se ao extremo da aproximação do aeroporto de Brasília de caminhão repleto de combustível destinado à explosão. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do
do desenrolar do golpe. É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Jair! Acertou, miserável. Para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Proibido elogiar general, sujeito a paulada. Proibido elogiar general, sujeito a paulada. Ao tempo do segundo turno das eleições de 2022, agentes na Polícia Rodoviária Federal mapearam localidades em que o candidato da oposição somara a mais expressiva votação no Nordeste, com vistas a criar barreiras artificiais a que esta população conseguisse aceder aos postos de votação. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro Lula. Paralelamente, se punha em execução o sinistro plano de prisão e eliminação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, bem como dos candidatos eleitos à presidência e à vice-presidência da República. Auxiliares de Jair Bolsonaro elaboraram um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Um documento chamado Punhal Verde Amarelo foi impresso por um general no Palácio do Planalto. Ele incluía matar o presidente, vice-presidente eleitos e também o ministro do STF, usando veneno ou explosivos. Dados da portaria mostraram aos investigadores que 40 minutos após imprimir esse documento, esse mesmo general foi ao Palácio da Alvorada, onde Bolsonaro estava. Esse arquivo foi impresso no Palácio do Planalto novamente dias depois, no momento em que Bolsonaro também estava lá. O infausto projeto foi desenvolvido em seguida à reunião expositiva que os seus executores mantiveram com o candidato à vice-presidência. Esse neto posta que é um Braga. Com ele debatendo o financiamento necessário, que afinal foi obtido. O plano Punhal Verde Amarelo, Numa imbecilidão de cores, verde e amarelo, recebeu esse nome dos próprios réus. há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Teve a sua existência e autoria reconhecida pelo general Mário Fernandes, embora dizendo com escasso poder persuasivo. É engraçado Que o elaborara como mero exercício de imaginação. É meu pau em sua mão. E o general Mário era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Só isso, hein? Foi implementado nas suas fases de monitoramento físico do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, efetuando-se o traslado de pessoal e armas para Brasília, para que fosse consumado, efetuando-se a aproximação física do alvo, suficiente para que seus desígnios se completassem. Apenas não se consumou, porque não aconteceu o ato esperado naquele momento de formalização pública do golpe por decreto do presidente da República. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. Os acusados por esses atos não negam a realidade dos fatos, mas ou buscam edulcorar-lhes os intuitos, ou ainda sem desmentir como realidades, tentam dela se mostrar alheios. O que mais tem é o cretinismo do mas não teve violência. A utilização da ABIN e das forças da Polícia Rodoviária Federal para estruturar mecanismo de contenção de opositores do governo e de eleitores do adversário do então presidente da República são momentos do golpe postos em andamento, em que a violência está presente. Pra caralho. O uso do monopólio da força pelo Estado para fins de inibição dos direitos fundamentais dos cidadãos configura ato violência por si, ato violento em si. E é inegável a presença real dessa realidade. Pra caralho, hein, cara? Da mesma forma, se qualifica no domínio do termo violência a convocação de responsáveis por tropas militares para ultimar medidas de quebra da Constituição. A incitação a movimentos de repúdio ao resultado eleitoral, minuciosamente concatenada por longo tempo, acolhia a violência física que efetivamente se deu e de modo crescente a partir do resultado das urnas de 30 de outubro de 2022. Manifestantes que questionam o resultado das eleições fizeram ao longo do dia 31 bloqueios e interdições nas estradas do país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde o começo dos protestos, quase 1.200 pontos de interdição foram desfeitos. O apoio da organização criminosa a acampamentos em frente a quartéis em várias localidades, em especial em frente ao quartel
quartel-general do Exército em Brasília. Parecia uma seita. Tinha hora que o senhor conversava com alguns lá, parecia uma seita. Onde se clamava abertamente por intervenção militar. Muitos desses manifestantes querem que as Forças Armadas intervenham e que a eleição seja anulada. Eles também querem que militares destituam ministros do Supremo Tribunal Federal e garantam a permanência de Bolsonaro no poder. São medidas que provocariam uma ruptura do Estado Democrático de Direito, mas que essas pessoas consideram legítimas. Intervenção federal por parte das Forças Armadas, vale dizer, onde se exortava ao putsch, igualmente se insere no contexto da atuação efetiva por atitude de ruptura com a democracia por meio da violência. Pra caralho! Paralisação forçada de caminhoneiros, flagrantes de atentados à bomba, convulsão nas ruas de Brasília em seguida à perda das eleições pelo ex-presidente da República. São atos de violência. São atos de violência. Lula não vai tomar posse! O Alexandre de Moraes, ou ele pede a saída, ou ele renuncia do cargo da Suprema Corte, ou eu pego ele no pescoço e tira ele. Que se vinculam ao atentado posto em curso contra as instituições democráticas. O apogeu violento desses atos previstos, admitidos e incentivados pela organização criminosa ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, com a tomada por turba de apoiadores do ex-presidente da República das sedes de todos os três poderes federais. Nós vamos colapsar o sistema! É tudo nosso! Queremos novas eleições! Limpeza nos três poderes! Missão dada! Missão cumprida! Com depredação generalizada, sob gritos e urros em civis, mas com método e organização. Uma vez que, não obstante tentar, e insistentemente pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O empenho para cooptá-los ao empreendimento criminoso e, portanto, para levar o golpe a cabo, assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente. A Polícia Federal diz que Braga Neto ordenou ataques ao atual comandante do Exército. Por ordem de Braga Neto, o Ailton Barros, um militar, atuou diretamente para direcionar ataques pessoais não só ao Freire Gomes, então comandante do Exército Brasileiro, mas também ao então comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Duar Batista Júnior. E para elogiar em um ataque orquestrado nas redes sociais, o então comandante da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, por conta de uma eventual, uma suposta adesão dele a essa trama golpista. Que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática que a Constituição lhes atribui. Proibido elogiar general sujeito à paulada. Porra! Pelo amor de Deus, Gonê. Esses militares aplaudiram o golpe em forma de tweet lá do Vilas Boas. Não teve um general que foi pra reserva criticar o governo Bolsonaro. E quem falar do Santos Cruz a gente não vai entender legal não, hein? Pego no meu pau. Os generais só não deram o golpe porque o governo verde-oliva implodiu qualquer possibilidade de golpe, mas eles nunca foram legalistas. Eles só são ressentidos. A minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Coitado! Eles também sabiam que ia vir uma chuva de sanções. Um movimento que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis. É importante que as pessoas compreendam que nós não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição e que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle que, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. Os militares não gostam da Constituição, não. Dessa Constituição aqui, ó. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Se o Exército tem alguma fidelidade na sua história, é com os golpes. No século XX,
Por 8 vezes golpes de Estado foram tentados, fracassaram e quase sempre não houve punição, ou as punições foram super tranquilas. Na história da República, começando por 1889, houve 6 golpes de Estado bem-sucedidos e 9 fracassados. Sim, nessa lista incluiu o 8 de janeiro de 2023. Estamos falando de um total de 15 golpes envolvendo as Forças Armadas. Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. E o Gonê sublinhou a burrice dos réus, hein? E eles só não deram golpe porque... eles são burros. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Assim, por exemplo, a denominada Operação 142, é uma alusão equivocada ao artigo da Constituição. É o famoso e conhecido artigo 142. Foi encontrada em pasta intitulada Memórias Importantes. Maravilhoso! Desde o início da prática de seus atos executórios, a organização criminosa desejou, programou e promoveu a eclosão da rebeldia popular. A todo momento, pela narrativa e propaganda, o grupo buscou a instabilidade social. A revolta popular serviria como fator de legitimação para que fossem decretadas as medidas de exceção. Esse Braga bosta que é um neto. E conforme a gente falou na semana passada, esse papo vem desde 2019, com os protestos no Chile. Não vamos deixar isso aí vir pra cá. Se vier pra cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Mano, corra, rapaz. É inegável a surpreendente sofisticação tática de algumas das ações adotadas pelos populares durante os atos de destruição de 8 de janeiro, a denotar a presença de especialistas entre eles. É especialista! Ganha crédito o informe de Mauro Cid sobre a inserção nos acampamentos militares com formação de militares com formação em forças especiais, os chamados kids pretos, altamente treinados em, aspas, operações de guerra irregular. O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais ou kids pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta, para poder causar danos para o seu inimigo. A identificação de técnicas de guerrilha, somadas à influência dos kids pretos, aponta para uma ação muito mais complexa do que a de uma mera explosão improvisada, desconexa e amadora de um genérico descontentamento popular. Evidenciou-se que a organização criminosa contribuiu, até o último momento, para que a insurgência popular levasse o país a um regime de exceção. Os integrantes da estrutura criminosa conheciam o intuito de criação do cenário de comoção social. Desde 2021, adotava-se a tática de gerar desconfiança e animosidade contra as instituições democráticas. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. E pode não parecer, mas a gente cortou muita coisa boa da fala do Gonin. No dia 3 de agosto de 21, em entrevista amplamente divulgada por veículos de imprensa, o então presidente sugeriu, em tom inequívoco, a adoção de medidas de força contra o poder judiciário, focando em tribunais superiores. Durante seu pronunciamento, aludindo diretamente ao ministro Roberto Barroso, afirmou ser necessário, aspas, um último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Fecham-se as aspas. Se o povo assim o desejar, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado. Em 7 de setembro de 2021, tanto na esplanada dos ministérios em Brasília, quanto na Avenida Paulista, em São Paulo. Aproveitando-se do prestígio da data cívica, o então presidente tornou a insuflar a militância contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, em mais uma etapa do plano de subversão da ordem constitucional. Sai, Alexandre de Moraes!
Deixa de ser canalha! Referindo-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, O doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. o réu elevou o tom das ameaças e repetiu o ultimato. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. E olha só que engraçado, hoje a grande esperança do bolsonarismo é o Luiz Fux, ministro. Foi nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro tornou pública, no Dia da Pátria, a sua recusa em aceitar uma alternância democrática de poder em frases como: não poderia participar de uma farsa como essa patrocinada pelo TSE. Não podemos ter eleições que pare dúvida sobre os eleitores. Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública do dedo. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E esta outra: só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Em todas essas ocasiões, se levantaram críticas ao sistema de votação baseadas em premissas viciadas, em desnaturação de fatos, enfim, em suspeitas vazias. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. No meu entender, houve fraude. Nós temos comprovado previamente, eu quero mostrar. O ônus da prova, né, cabe a quem acusa. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro, não temos prova. Não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova. Foram apreendidos manuscritos e arquivos eletrônicos reveladores do plano de desacreditar reiteradamente o processo eletrônico de votação. O planejamento prévio de fabricação de discurso contrário às urnas eletrônicas está demonstrado na agenda apreendida na residência de Augusto Heleno. Nojento. E acabou o Gonê e vamos com a abalizada opinião do Davi Tangerino. Salve Pedro, Cristiano, ouvintes do Mês de Delírio em Brasília. Eu, se pudesse fazer uma crítica a uma sustentação que eu achei coerente, organizada, ponderada, é que talvez num momento tão importante, institucional, né, de tanto controle público do que está acontecendo, talvez conviesse que o Paulo Gonet tivesse buscado uma linguagem um pouco mais próxima do vernáculo comum, né, da linguagem que se usa no dia a dia. Então é um texto que acabou sendo, de novo, ponderado, articulado, mas um pouco acadêmico demais, em uma leitura monocórdica, calma, e talvez ele queira manter essa mensagem institucional que o Ministério Público está ali fazendo o seu papel constitucional, né, e que, portanto, as emoções não caberiam muito bem naquele momento. Eu acredito que uma estratégia narrativa mais clara, talvez um pouco mais animada, cumpriria melhor a função de qualificar o debate público em torno da acusação. É isso. Beijos. Aí, olha, no A Parte tem um áudio completo do Davi resumindo o voto do Gonê. Davi Tangerino, gente. Procurem ele por aí que o cara é bom. Valeu, Davi. E vamos seguir. Porque é chegado o esperado momento. Advogado Maluco, agora na Globo News. Chama julgamento para continuidade, ação penal 2668, e agora daremos início às sustentações orais. Chupou, acabou. Das defesas de cada um dos réus. Em primeiro lugar, falarão o doutor Jair Alves Ferreira e o doutor César Roberto Bittencourt, que farão sustentação oral pelo réu Mauro César Barbosa Cid. Mas o primeiro a falar não foi o muso do quadro Advogados Malucos. Cumprimento todos os integrantes da corte. Senhor Procurador-Geral, aqui presente não é o Dr. Paulo Gonet, mas seja bem-vindo ao início da sessão. Pois é, o pessoal ficou bastante chateado. E o Gonet já não tava mais lá. Foi embora. Toda a primeira parte desse episódio tinha acontecido de manhã e agora já estamos de tarde. A
sessão da manhã acontece de 9 a meio-dia e a sessão da tarde de 2 às 7 da tarde. Na sessão da tarde. O Gonê não estava mais lá, mas ele disse que habitualmente ele é representado por outras pessoas no momento da defesa. Tá certo o Gonê, né? A que ponto chegamos no Brasil aqui? Não faz isso com civil, também não tem que fazer com militar, pô. Eu vou falar, nós dividimos a nossa defesa em 2 momentos. Uma sobre a colaboração premiada do Mauro Cid e uma outra sobre os fatos. E acho que ninguém com mais propriedades que o professor César Roberto Bittencourt para falar sobre os fatos. Eu não conheço os fatos, não conheço o cliente, não conheço a história. Eu tenho me alimentado pela Globo News. Antes de começar propriamente a discutir a colaboração premiada, eu preciso apresentar o Mauro Cid. Mauro César Barbosa Cid. A todos. O Mauro Cid é um tenente-coronel com mais de 30 anos de exército. E daí? Serviu na Brigada Paraquedista. Eu não tô nem aí. E nas operações especiais do Exército Brasileiro. Caguei! Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Foda-se. Por 4 anos. Caguei! É especialista em guerra irregular. Olha só! Condecorado com mais de 15 medalhas de honra. Grandes merdas. Instrutor de paraquedismo e de comandos para praças. Grandes merda! Comandante do curso de artilharias da AMAN. Grandes merda! Pós-graduado em Relações Internacionais. Será mesmo? Autor de livros. Não significa absolutamente nada. Inclusive o Brasil no Oriente Médio. Foda-se! Doutor em Ciências Políticas e Militares. Foda-se! Mestre em Operações Militares. Foda-se! Bacharel em Ciências Militares pelo Exército Brasileiro. E por último, ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Que merda! E aí, das duas, uma. Ou não tem absolutamente mais o que fazer no Exército Brasileiro pra um cara com esse nível de qualificação ser ajudante de ordens, ou era exatamente um ajudante de ordens, Especialista em guerra irregular. dentre outras coisas, o que o Jair queria. E esse papo de militar virando doutor e mestre, normalmente não é pra ser levado a sério não, hein? E o Cid é um exemplo disso. Não vamos elaborar mais não. Foda-se. E se preparem, hein? É desse militar que o Exército chama de 01, e certamente ele é chamado de 01 por conta de sua competência. Ó, tem que refundar a AMAN, incinerar o prédio. E das cinzas dele fazer glitter pra maquiar Pablo Vittar, que vai cantar na inauguração da Academia Civil Paulo Freire. Filho de um general do Exército 4 estrelas. Grandes merda! O general 4 estrelas que fotografou o próprio reflexo na caixa de joias que ele comprou pro Bolsonaro quando o TCU pediu as joias roubadas de volta. E foi ele que, por alguns anos, chefiou o Departamento de Educação do Exército. Justamente quando o filho foi tão bem. Discutir hipóteses, não é crime! Em relação à suposta coação pela Polícia Federal, as alegações que sustentam o vício de consentimento do Mauro Cid em relação a isso seriam relativa aos vazamentos na revista Veja, em que a época saiu a seguinte matéria com os seguintes dizeres de Mauro Cid, entre aspas. Eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. E eu falava, não, a minha versão não é essa. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não vi. Eu tinha outra linha argumentativa, né? E eles estavam investigando. E a minha, eu estava trazendo a minha versão dos fatos, era outra. Isso aqui não é coação. O Mauro Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito. E cumpre fazermos uma pergunta aqui. Qual é a versão que constou dos autos? Foi a versão do Mauro Cid ou é a versão do delegado? Qual é a versão que prevaleceu? Dizer que isso é coagido, com todas as vênias aos entendimentos contrários, seria acadêmico. Mas é possível ir adiante. Qual é o delegado que não tem uma tese confrontante com quem ele está investigando ou com quem ele está perguntando? O delegado que não tiver uma linha de investigação e não puder questionar a quem ele está interrogando, seja indiciado, investigado, testemunha, ele não tem nada. Ele vai perguntar o quê? Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Schor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com o Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com o Mauro Cid sem antes acessar a defesa. Se isso não é um respeito ao devido processo legal, eu acho que eu estudei mal. Nem nunca torturaram o Cid, conforme eles falam. É importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua
filha maior. Pois é, mas pra eles o Careca é o maior violador de direitos humanos da história do Brasil. Quem é o Ustra perto do Careca? Porra. Qual é o investigado que concorda com o delegado e com o juiz? Vossa Excelência, ministro Zanin. Recentemente passou com maestria por essa tribuna da defesa aqui. Vossa Excelência já teve algum cliente que alguma vez na vida concordou com o juiz que determinou a prisão? Ou com o delegado que o indiciou? Eu acredito que não. Se Vossa Excelência teve, foi muito privilegiado. E o seu cliente de muitas luzes. Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse determinado a minha prisão, eu também teria reclamado dele. Não sairia na Veja porque eu não tenho expressão pra isso. Também teria reclamado dele. A gente colocou aqui um trecho do áudio do Alexandre de Moraes na oitiva com o Cid, com a suposta terrível ameaça à família do Cid, né? E eu vou, entre aspas, fazer a citação aqui rapidamente do que Vossa Excelência teria dito. Caso eventuais omissões e contradições não fossem sanadas, nos termos da legislação vigente, isso poderia acarretar a prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeito não apenas para o colaborador, mas também para o pai, sua esposa e sua filha maior. Exatamente isso. Isso aqui é equação? Olha só! Vossa Excelência tinha obrigação de falar isso pro Mauro Cid. Vossa Excelência tinha obrigação de fazer audiência. O Mauro Cid tinha um contrato vigente. E não teria como rescindir o contrato se ele não tivesse o contraditório e o direito de se explicar eventuais pontos que não estavam claros. Se Vossa Excelência não tivesse feito isso, eu estaria aqui reclamando de Vossa Excelência. Mas isso não é ameaça. Isso é o devido processo legal. E o cara a ser coagido é um kid preto, porra. O cara supostamente treinado, pronto pra passar por todo tipo de pressão, pronto pra guerra, forjado pro combate. Mas é o quê? Na hora de um depoimento no ar-condicionado com aguinha gelada. Aí não. Bom, mas o advogado defende que o Cid receba todos os benefícios da delação dele. Essa é a linha de defesa do advogado do delator, do advogado do Mauro Cid. Claro que ele não quer que a delação seja invalidada. Eu não posso exigir dele pelo abalo psicológico, por toda a estrutura, por tudo que ele sofreu durante a pressão, sendo procurado. Vamos mudar de advogado, vamos mudar a tese. Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro, diz à Polícia Federal que a defesa de Bolsonaro cercou sua família para travar a delação. O tenente-coronel revelou detalhes à Polícia Federal sobre a pressão de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre seus familiares para tentar impedir o andamento do seu acordo de delação premiada e obstruir as investigações sobre o plano de golpe que resultaram em uma denúncia na PGR contra Bolsonaro. Isso é uma coisa que a natureza do ser humano autoriza que algumas vezes ele possa dar uma escorregada. Nada, jamais sem comprometer o acordo. Quando se diz que o Mauro Cid, e foi através dele que se descobriu a reunião com os comandantes, e que hoje é, na verdade, o cerne da apresentação penal, que é a reunião com os comandantes para discutir, nas palavras do Mauro Cid, considerandos, né? Que eram considerandos, que era o que ele tinha, o que ele ouviu e o que ele viu de documentos. Se ele não fala que a reunião, que esses considerandos tinham sido discutidos com os comandantes, talvez ninguém soubesse, talvez ninguém falasse. Pois é, os generais só foram abrir a boca quando foram obrigados a depor. E foram absolutamente incapazes de punir os subordinados que eles consideram golpistas. E não teve punição nenhuma. E os ouvintes mais atentos bem sabem a razão, hein? Que a gente está na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. O professor Paulo Gonet fez algumas considerações, apontando, inclusive, que o Mauro Cid resistiu ao confessar os delitos. E eu, além de não concordar com a denúncia do professor Paulo Gonet, vou discordar dele também nesse ponto. Porque eu não acho que ele tenha resistido. Ele falou tudo que sabia. Entre falar tudo que sabe e praticar tudo que viu, tem uma diferença muito grande. Eu não posso imaginar que o Cid tenha tentado dar um golpe de Estado quando ele já estava, em março, nomeado para assumir o batalhão de Goiânia, com casa alugada, os filhos matriculados no colégio. E daí? Lembrando que o Exército, em 2022 e nas primeiras semanas de 2023, queria que o Cid assumisse o batalhão de forças especiais dos Kids Pretos, em Goiânia, pertinho da capital. E o advogado tá de parabéns, porque ele não esqueceu do cretinismo do Fux, hein? No início, e lá no recebimento, ministro Fux, Vossa Excelência disse que precisava, ao final, examinar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ela teria feito 11 colaborações. E pra você ver como aqui tem... jornalista de alta performance. O nobre advogado falou errado. O Fux falou em 9 delações. E a gente lembra disso porque o Fux falou isso 3 vezes.
9 delações representam nenhuma delação. Tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. E bora voltar com o esporro do nobre advogado no peruca. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, ministro. Porque ele fez uma colaboração e deu, acho que até mais de 11 depoimentos. Eu não vou precisar porque eu posso me equivocar. Mas até acredito que mais. Mas inúmeras vezes ele foi chamado na polícia para reconhecer pessoas, locais, endereços. No caso das joias, por exemplo, ele foi chamado para reconhecer a quem tinha sido vendido nos Estados Unidos, a galeria, o endereço. Então ele foi chamado inúmeras vezes lá para fazer reconhecimento, nem sempre para prestar depoimentos. Os depoimentos foram prestados essencialmente nos 3 primeiros dias. E aí o resto foram complementações que o delegado ia solicitando no curso. E vocês acham que o Fux fingiu que não era com ele e não pediu a palavra? Claro, por favor. Não. É como você me citou, eu gostaria só de esclarecer o porquê eu fiz aquele questionamento. E o Fux não esclareceu porra nenhuma. E a gente não vai cortar nada da suposta explicação dele. Então o senhor está me dizendo que ele foi fazer uma colaboração na primeira oportunidade, mas depois ele não foi fazer, ele era chamado, é isso? Perfeito, Lê. Todas as vezes, para prestar esclarecimento. E foi isso. E que ninguém tenha dúvidas, hein? O Fux não se enrolou com as palavras, não. Ele realmente acredita nesse papo de 9 delações. E ele falou isso sendo da primeira turma, cara. Acompanhando atentamente a porra do julgamento. Como dizem os peruanos, as intenções são muito claras. Discutir hipóteses não é crime. Diz aí, Paulo Figueiredo. Talvez tenhamos, a partir daí nós tenhamos, essa sim, é a grande expectativa, é ver como vai votar o ministro Fux, né? Existe uma possibilidade baixa, mas existente, de que ele peça vistas, o que daria ao processo mais 3 meses, levaria na prática o processo praticamente para o ano que vem, ano eleitoral, daria tempo para o Congresso aprovar a anistia. E vamos voltar com o advogado do Cid, que não é o advogado de quem a gente gosta. Mas o professor Paulo Gonê sugeriu uma pena, sugeriu que os benefícios dele fossem alterados. Que nós aí vamos discordar novamente da acusação, doutor. Olha ela! Não seria justo que o Estado, agora, depois de fazer tudo isso, depois dele estar com cautelares diversas da prisão por mais de 2 anos, afastado de suas funções, inclusive agora pediu baixa do Exército, porque não tem mais condições psicológicas de continuar como militar, que agora, chega no final, o Estado diga assim, não, realmente, tu me ajudou, tá tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Colaboração Premiada. Ninguém tá falando em anular a delação do Cid. O que o Gonê falou é os benefícios mínimos acordados, dado que o Cid teve uma certa dificuldade em trazer tudo à tona de uma vez só. Desmoralizar a delação premiada seria dar os benefícios máximos para um delator como o Cid, aí vira bagunça. Mas agora é chegada a hora do meu, do seu, do nosso muso do direito. Você fala que é um advogado. Porra, Pareto, não é você não, cara. Filho da puta! Caralho, bicho, que grosseria. Vai tomar no seu filho da puta, vai chupar a puta da tua mãe. Calma, caralho. Mas o muso do direito em questão é o outro advogado do Cid, que todo mundo diz é um baita nome do direito, mas fica meio difícil acreditar, hein? E se preparem, hein, porque o nosso muso precisa de poucos segundos pra fazer a primeira turma do STF inteira gargalhar. Caralho, o maluco é brabo. Excelentíssimo senhor presidente, digno ministro Zanin, uma honra, uma satisfação muito grande em fazer essa participação na presença desse presidente que foi um dos mais extraordinários advogados, que nós rendemos homenagem a Vossa Excelência pela garra, pela batalha, pela competência, pela dedicação, pela seriedade, por tudo que Vossa Excelência representa. A pessoa de Vossa Excelência, então, nós saudamos também os advogados. E ministro, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, uma honra imensa estar aqui na presença de Vossa Excelência, um processo da sua relatoria. Uma saraivada de elogios pra lá e pra cá, mas pro Xandão poucos elogios. Porra, caralho, porra. Eminente ministra Carmen Lúcia, uma satisfação mais uma vez retornarmos aqui. Pra Carmen Lúcia também poucos elogios, mas na bajulação ele parou de economizar aí. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso. Sempre simpático, sempre atraente. Caralho! Como são os cariocas. São Paulo não tem isso. Porra, eu sou sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente. Eu sou carioca, mas porra, o Fux é foda, hein? Pois é, Frota, ninguém entendeu porra nenhuma. E nessa hora aí dos cariocas, um intrigado Flávio Dino... Flávio Dino não esquece de ninguém. Com a mão no queixo, vira a sua cadeira pro Fux, que tava do seu lado, fica balançando a cabeça, concordando com essa maravilha. E... Ministro... Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso.
Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso e vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. Aí você vê, todo mundo gargalhando, todo mundo. Um terrível tribunal de exceção. Vai explicar pra um gringo que o diálogo que vai a seguir aconteceu entre o Bolsonaro e o suposto carrasco dele. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Pesquisem aí pela foto da Dilma sendo julgada, entre aspas, na ditadura de fato. Ela ali olhando desafiadora pros seus carrascos de fato e todos eles de cabeça baixada. Você acha que teve alguma piadola ali? Porra, claro que não. Mas tá bom de julgamento. Por enquanto. O próximo episódio deve ser um enorme Advogados Malucos, com o restante das sustentações orais das defesas dos réus. E vamos acabar bem com o português Rui Tavares, na Folha, no dia 2. Mas aqui quero ir um pouco mais fundo e tentar entender por que razão a maior parte do mundo tem optado por, em plena emergência de novos autoritarismos, seguir o caminho da democracia neutra, mesmo quando, em teoria, defendem militantemente a democracia. Paradoxo, que chama isso aí. Embora as consequências dessa opção neutra sejam péssimas, acredito que não é por uma má razão. Vem à mente o famoso verso de William Butler Yeats sobre, abre aspas, aos bons faltarem todas as convicções, ao passo que aos maus estão cheios de uma apaixonada intensidade, fecha aspas. Estamos numa época dessas. Os bem-intencionados estão ruídos de dúvidas. E se agirmos, o que acontece? Será que os fascistas vão se vitimizar? Será que vão ficar mais fortes? Será que o careca é a grande ameaça à democracia brasileira? Porra. Do outro lado, nenhuma dúvida, só fanáticas certezas. Vi esse movimento desde o seu início. Em 2010, comecei a seguir a guinada autoritária na Hungria, precursora de todas as que lhe seguiram. Acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos. E pouco depois fui nomeado relator do Parlamento Europeu para os problemas do Estado de Direito, democracia e direitos fundamentais naquele país. No relatório que fiz e que foi então aprovado, estava claro que se a investida de Viktor Orbán prosseguisse, a União Europeia deveria acionar contra ele o artigo 7º do Tratado da União Europeia, retirando-lhe o direito de voto no Conselho Europeu. Mas o medo da vitimização de Orbán falou mais alto. Nada foi feito. Onde a Europa falhou por não fazer, espero que o Brasil agora acerte tentando fazer. A democracia não é perfeita e a defesa da democracia pode também não o ser, mas são muito melhores do que a alternativa. Pra caralho! E pra fechar bem demais, a gente ia colocar uma coluna do Conrado Ubner Mendes. Mas aí a gente foi ousado e pedimos pra nossa sopinha de abóbora. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. pra gravar um áudio com a coluna pra gente. Diz aí, Conrado. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por seu currículo vitae ou pelo conjunto da obra, nem pelo vermelho de ódio dos seus olhos. Se tivesse, não haveria pena justa para o tempo de vida que nos resta. Será julgado pelo mais grave crime de que já foi acusado. Também o mais grave crime do Código Penal. Será condenado por abundância de provas de um crime complexo, planejado, ameaçado e tentado. Fosse bem sucedida a tentativa, o exercício de pesquisa, opinião e crítica estaria interditado, como qualquer outra liberdade divergente. Um político perverso, que sempre se beneficiou da leniência do parlamento e da justiça civil e militar, terá sua responsabilidade atribuída. Não é caso de alta indagação legal, mas de alta octanagem política. Pois Jair Bolsonaro não é réu qualquer. Generais não são réus quaisquer. Um caso assim exige não só serenidade jurídica, mas coragem política, virtude pressuposta em juízes de Supremas Cortes. Não precisam querer fazer história e entoar grito de heroísmo, porque o discurso judicial se trai e se queima quando cai na tentação populista. Precisam apenas ser consistentes com os fatos e aplicar a lei penal, com precisão analítica, sem firulas. Terá sido heróico para a democracia e a liberdade. Eventual condenação de Bolsonaro e seus generais não cura nem salva, não pacifica nem garante futuro melhor, não reverte anistia a torturadores e assassinos e dissidentes da ditadura militar. Não repara falhas institucionais, mas faz justiça jurídica e histórica. Se não abre um céu de democracia, ao menos ilumina o espectro da autocracia. Dizer a lei a poderosos e criar precedente respeitável desafia qualquer Estado de Direito, ainda mais em sociedade tão oligárquica, violenta e desigual. Não é redenção nem happy end, mas dá fôlego e energia a um renovado grito de nunca mais. Cantinflas, adorado humorista
jornalista mexicano, ironizava a história do seu país. Abre aspas. Estamos melhor, mas estamos pior. Porque antes estávamos bem, mas era mentira. Não como agora que estamos mal, mas é verdade. Fecha aspas. A piada faz um elogio ao valor da verdade. Melhor reconhecer que estamos mal a fingir que estamos bem. Na ação política, o realismo é superior ao ilusionismo, sem perder a ternura do idealismo. Estamos pior. O horizonte democrático global está mais ameaçado do que esteve nos últimos 50 anos. A democracia brasileira balança diante de onda de supressão dos direitos à liberdade e à diferença, de diluição de institucionalidades. Valores constitucionais inegociáveis vão sendo revogados em silêncio. Nossos motores de radicalização autoritária seguem intocados. Mas estamos melhor se reconhecemos que a ameaça à democracia está viva, dentro e fora de casa, se condenamos inimigos à democracia, se continuamos a investigar novos crimes. Melhor ainda se soubéssemos como redesenhar e revitalizar a vida democrática daqui em diante, se tivéssemos um plano. Brigadíssimo, Conrado. E calma que não acabou ainda não, porque a gente tem um anúncio pra fazer, hein? Oi, eu sou a Gabriela Biló e eu vim anunciar com o Cris a pré-venda do nosso novo livro, Juízo Final, a Trama Golpista. Legal. A gente já tinha lançado em 2023 A Verdade Vos Libertará, que acabou ganhando um jabutizinho, que é o Prêmio Jabuti, né, de literatura na categoria Artes. Esse dia foi louco. E, mais uma vez, nesse livro agora também, somos eu, Medo e Delírio e o artista visual Pedro Noy. Só que dessa vez, além da editora Fósforo, estamos também com a editora Seiva. Só gente muito foda, hein? O livro é sobre a trama golpista e o julgamento. E como ainda tá rolando, ele tá sendo feito e deve ficar pronto coisa de um mês depois do julgamento. Seja isso quando for, né? E vai ter fotos. Claro, né? Mas também vai ter documentos, textos, manchetes, QR codes. E também vão tentar dar conta desse nosso quase golpe. E tudo roteirizado pelos nossos queridinhos do Medo e Delírio. Ai, puxa saco. E também embelezado pelo Pedro Noy. É tipo uma camiseta. Eu fui no show, sabe? Essas camisetas de banda, de turnê. Tá baratinho e com cupom de 20% até dia 12 na Amazon. É só pesquisar Juízo Final, Gabriela Biló na Amazon e pronto, tá tudo lá. É só clicar na caixinha que diz aplicar cupom e pronto, tá com 20% de desconto. E ó, o desconto vai só até o dia 12, hein? Bom, é isso, gente. Beijo pra vocês. Vou terminar de fazer minha sopa de abóbora pra minha sopinha de abóbora, que, pra quem não sabe, eu sou casada com o Cristiano. Então é isso. Beijos e beijos, meu amor. Termina logo de fazer esse episódio pra eu poder ir pra academia te escutando. Fui! Beijo, meu amorzão. Obrigado. E vamos continuar. Vamos seguir. Ah, e era pra gente falar bem mais dessa pornográfica movimentação pela anistia liderada pelo moderado, entre aspas, Tarcísio de Freitas. Mas deu errado. Então vamos com essas cenas maravilhosas do pessoal do UOL falando sobre a anistia para um crime que ainda nem julgado foi. Será que vão colocar para votar isso aí? Então, né? O ministro... Nem condenaram ainda? Então, mas é que a gente no Brasil, a gente tá muito louco, assim, de certa maneira, de colocar o carro na frente dos bois, né? Todo mundo louco. O Aires Brito falou uma coisa, o ex-presidente falou, não acho que seja, não acho até que seja. Mas assim, espera o resultado do julgamento para votar uma coisa dessas, né? O Aires Brito falou que não dá para anistiar, porque a anistia é prerrogativa do executivo, não é do Congresso. Esse programa. E olha o papo do neto do general. Andréa Sadi postou agora uma conversa que ela teve há pouco com Paulo Figueiredo. Quem é? É o blogueiro que, junto com o Eduardo Bolsonaro, atua direto dos Estados Unidos. E aí ele disse o seguinte: o que vai ser feito, por bem ou por mal, é a anistia ampla, geral ou irrestrita. Não estamos negociando se vai incluir Bolsonaro ou não. É geral. Se não fizer agora, vai ter que fazer outra depois. Mano, corra, rapaz. É chantagem explícita, não é pouca não, hein? O Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão fazendo, segundo eles, né, essa articulação junto à Casa Branca. E eles estiveram essa semana em Washington. Afirmaram que isso, inclusive, foi apresentado à Casa Branca e que há uma expectativa, na verdade, e essa expectativa de cenário não dada por eles, que haja uma possibilidade de lidar ou aprovar ou analisar a anistia depois do julgamento do Supremo. Se isso de fato se confirmar, o que vai acontecer segundo o Figueiredo? Os Estados Unidos, segundo ele, vão suspender as tarifas por 60 dias, aquele tarifaço de 50%. E a lei Magnitsky para ministros do Supremo não pode ser aplicada, só mantendo a de Alexandre de Moraes, aquela que foi aplicada em relação aos vistos de 8 dos 11 ministros.
E eles acham que o Brasil tá sendo acuado pelas tarifas, mas não, porra. Nem fudendo, Cristiano, nem fudendo. Agora, em agosto, o saldo da balança foi positivo, cresceu quase 36%. Intensificamos as vendas com a China, o que rendeu quase 10 bilhões de dólares aos nossos cofres, e as vendas para a Argentina também aumentaram 40%, só que num valor menor. Se a gente considerar as contas ao longo do ano, nós estamos ganhando. O saldo da balança comercial é positivo em mais de 42 bilhões de dólares. Alô, Donald Trump! Agora sim acabou. Semana que vem tamo de volta. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes de áudio. Vocês moram no nosso coração. Um grande abraço e boa noite. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fala, pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Eu me chamo Iana Martins, eu sou astrônoma e hoje eu vim falar de um assunto bem chato aqui, que é a crise no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, uma instituição ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O CBPF ele é uma referência nacional e internacional em pesquisa de física, astronomia, astrofísica, e ele está enfrentando um risco muito imediato de paralisação. Já houve uma redução de 25% nos salários dos funcionários terceirizados e as jornadas de trabalho dessas pessoas foram diminuídas numa tentativa de economizar luz e água, mas os recursos que a instituição tem disponíveis nesse momento, elas não vão chegar até o fim de 2025. E se não houver nenhuma reposição orçamentária, esses funcionários eles vão ter que ser demitidos e esse corte de energia, ele pode afetar equipamentos que estão presentes na instituição, que podem ser danificados por conta da falta de energia. A Rede Rio, que é uma rede de internet rápida que conecta universidades, institutos de pesquisas e até hospitais aqui no Rio de Janeiro. Então, as consequências de um colapso do CBPF seriam muito graves, entre elas a paralisação de pesquisas que são muito estratégicas nacionalmente e internacionalmente, a interrupção de colaborações e o prejuízo direto para universidades, hospitais e instituições que dependem diretamente da Rede Rio. Então eu deixo aqui um apelo para vocês, que vocês divulguem isso, se possível, que é urgente recompor o orçamento do MCTI destinado ao CBPF e que manter o CBPF funcionando é manter viva a ciência brasileira. Acabou? Não. E aí, pra quem é contra a anistia, não adianta ficar no conforto da Vila Madalena, num café ali gourmet, postando hashtag sem anistia, porque isso não vai chegar no Congresso Nacional. Não adianta ficar assistindo o documentário cabeça pela anistia e achar que, contra a anistia, e achar que isso vai resolver o problema. De fato, seria necessária uma mobilização mais incisiva daqueles que defendem a democracia. Acabou? Não. Fala, pessoal. Esse domingo, 7 de setembro, é dia de defender o Brasil. Defender o Brasil contra as agressões imperialistas do Trump e os traidores da pátria, que usaram os símbolos nacionais, mas atacam o nosso país. Defender o Brasil é também defender o povo brasileiro, o fim da escala 6x1, zerar o imposto de renda do nosso povo e taxar os super ricos. Defender o Brasil é também defender a nossa democracia, sem anistia para golpista. Por isso quero convidar todo mundo de São Paulo, nesse dia 7, nesse domingo, às 10 horas da manhã, na Praça da República, o ato dos verdadeiros patriotas do Dia da Independência. Valeu, espero vocês lá. Acabou? Não. Fala, Tavinho. Não, olha só, a gente teve o PL do estupro, que facilitava, digamos assim, né, protegia o estuprador e não a vítima do estupro, para caso de interrupção de gravidez. Depois a gente teve essa PEC da bandidagem. E agora você tem essa PEC para beneficiar criminosos condenados pela justiça. Gente, as câmaras municipais, as assembleias estão cheios de milicianos, representantes do Comando Vermelho e do PCC. Parece que o Congresso está num esforço tremendo para acelerar essa ida do crime organizado para a política. É só processo para facilitar a vida de bandido.
Acabou? Não. Ei, Deus! DJ! Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua beber cana com os amigos, vou curtir. Pero no Jair. Semana foi pesada, cansado de trabalhar. Na sexta-feira à noite parou no primeiro bar. Ligo pros amigos, olha só, eu tô aqui. Pero a uno no le llamo porque no puede salir. Mesmo com pastel, mesmo com cerveja. O rapaz não aparece, acho que entrou pra igreja. Nunca mais Mas tô no pagode, acho que vou desistir. Todo mundo pode, só não pode o Jair. Ó, todas essas versões disponíveis no nosso canal Hits, Medo e Delírio nas plataformas de áudio aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.